Olá pessoal, hoje eu venho aqui gravar esse vídeo no momento que o mundo inteiro está no isolamento social, está buscando ficar mais em casa por conta do coronavírus, do Covid-19. A gente sabe que é um momento difícil que a humanidade está vivendo e cada um tem que fazer a sua parte. Realmente, nós sabemos que se nós ficarmos em casa, a gente consegue interromper essa cadeia de transmissão desse vírus que está devastando a humanidade. E nada melhor do que em casa buscarmos atividades para fazermos e estudar. Eu acho que é uma boa opção. E aí eu venho aqui para falar com vocês sobre avaliação, prevenção e tratamento do pé diabético, que é uma questão que sempre vem, as pessoas estão sempre me perguntando. E aí sempre querendo saber como que é feita essa abordagem. Nós temos alguns documentos que basearam essa aula que eu estou dando aqui para vocês, que eu vou referenciar, que vai aparecer aqui para vocês saberem quais são esses documentos. E aí a gente tem que entender que essa avaliação do portador de diabetes é uma avaliação extremamente complexa. E a gente tem observado na clínica que esse paciente diabético, ele nos chega cada vez mais complicado, mais descompensado no seu controle clínico e com lesões cada vez mais complexas decorrente desse acompanhamento às vezes inadequado, dessa adesão ao tratamento inadequado. Então, torna-se um paciente extremamente complicado que exige um conhecimento aprofundado e especializado. A gente não consegue simplesmente, com medidas básicas e simples, cuidar do paciente diabético. Nós vamos observar que nós precisamos de um conhecimento múltiplo, de múltiplos saberes para abordagem desse paciente. Então aí nós temos que entender que essa avaliação, ela tem que estar focado no paciente, tá certo? Então nós temos que olhar para essa pessoa e depois também ver a ferida, quais são os aspectos que estão envolvendo essa ferida. E primeiramente a gente tem que classificar essa ferida que vai nos chegar, porque eu sei que essa pessoa, ela pode ter uma úlcera neuropática, uma úlcera isquêmica ou uma úlcera neuroisquêmica, que são todas alterações provenientes do descontrole de diabetes. Então, se eu tenho uma úlcera neuropática, eu vou ter alterações sensitivas, o paciente não vai ter percepção de dor, nós vamos ter alterações mesmo na forma da anatomia dos pés, que a gente vai perceber que essa neuropatia vai nos trazer grandes impactos na descarga de peso, em áreas de pressão, que vão favorecer a determinado tipo de ferida. Por um outro lado, nós temos alterações isquêmicas, que vão ser alterações na microcirculação e até mesmo na macrocirculação. Só que aí nós vamos ter obstruções, doenças arteriais obstrutivas periféricas que vão comprometer a irrigação desse membro. E para complicar, nós podemos ter os dois juntos, que aí nós chamamos de úlceras neuroisquêmicas. Por isso que a atenção tem que estar voltada para essa pessoa. Nós temos que ver quais são as reais necessidades deste indivíduo, que ele realmente precisa. E aí emerge a necessidade da abordagem especializada, multiprofissional e eu ousaria dizer interdisciplinar, onde as clínicas, as especialidades estão juntas, conversando, falando, aprendendo juntas para levar uma assistência de qualidade para essa pessoa. Não adianta uma pessoa sozinha achar que vai resolver uma complexidade que é tratar um indivíduo com uma lesão chamada pé diabético, tá certo? E aí, nós temos algumas classificações. Existe uma classificação já bastante conhecida, que é a classificação de Wagner, que é da Universidade de Texas. Ela tem, em 2019, foi feita uma revisão, ela tem o grau 0, é onde eu tenho a pele íntegra. Tem o grau 1, eu tenho uma úlcera superficial ou atingindo até mesmo o tecido subcutâneo. Tem o grau 2, que a úlcera se estende para o tendão ou o osso ou a cápsula articular, ok? Tem o grau 3, que é uma úlcera profunda com osteomielite ou abscesso, e aí já começa a gerar grandes questionamentos, grandes problemas. Toda vez que chega paciente para mim, é diabético, tem uma úlcera no pé, tem exposição óssea, até que se prove o contrário, osteomielite
ortopedista especializado em pé, eu preciso da abordagem do ortopedista especialista em pé, porque é esse cara, ele vai ser fundamental, é ele que vai fazer o diagnóstico ou exclusão desse diagnóstico de osteomielite, porque eu não vou conseguir fechar uma lesão, uma úlcera num pé diabético que tem osteomielite se ela não for tratada adequadamente. Então, o ortopedista tem que estar ali, juntinho do estomaterapeuta, do enfermeiro especialista no tratamento de feridas, para que a gente junto possamos ter um bom resultado. Então, eu estou falando do grau 3. Eu posso ter o grau 4, que eu tenho uma gangrena parcial do pé, e já tenho o grau 5, que eu tenho uma gangrena do pé inteiro. Então, essa classificação é da Universidade de Texas, que é chamada de classificação de Wagner, tá certo? E mais aí, houve uma reformulação, como eu falei, dessa classificação de Wagner. Então, tem uma classificação mais moderna que diz o seguinte: grau 0 é uma área pré-ulcerativa ou pós-ulcerativa. Então, o cara tá pré-ulcerando ou ele já teve uma úlcera, eu classifico grau 0. Grau 1, eu tenho uma úlcera superficial, não envolve tendão, cápsula articular ou osso. Eu tenho o grau 2, que a úlcera já está se estendendo para o tendão ou cápsula articular. E o grau 3, a úlcera penetra ossos ou articulações. Pronto, ele parou aí. E aí a gente vai ter os estágios desses graus. Então eu posso ter o estágio A, B, C, D, tá? Então eu vou ter o grau na nova concepção da escala de Wagner, tá certo? Eu vou ter grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3, com estágios diferentes. Então eu vou ter, por exemplo, grau 1 no estágio A. Então eu vou falar para vocês, para não criar confusão, o que seriam os estágios, tá certo? Estágio A, feridas limpas. Estágio B, feridas infectadas, mas não são isquêmicas, não tem problemas de isquemia, de vascularização. O estágio C são feridas isquêmicas não infectadas. E o estágio D são feridas isquêmicas infectadas. Vamos traduzir isso. Então vamos pegar lá no grau 1. No grau 1 eu tenho uma úlcera superficial que não envolve tendão. Então eu tenho o grau 1 estágio A. Significa que essa úlcera está superficial e limpa. Ok? No grau 2 eu tenho uma úlcera que se estende para o tendão ou cápsula articular. Ok? E ela poderia estar, por exemplo, no estágio C. Eu tenho, além disso, eu tenho um comprometimento isquêmico, mas ela não está infectada. Ou ela poderia estar no D, que eu tenho uma úlcera isquêmica e, além de tudo, ela está infectada. Então, essa úlcera que eu falei, 2, ela já está se estendendo para o tendão ou cápsula articular, tem comprometimento vascular e está infectada. Ou seja, eu preciso do vascular, eu preciso do ortopedista para a gente fazer uma avaliação ampla desse indivíduo, para aí sim eu saber qual o melhor tratamento. Será que ele vai precisar de revascularizar? Mas aí eu tenho que pensar, o vascular que vai definir isso, cirurgião vascular, extremamente importante. Aí ele quer saber do ortopedista de pé. A osteomielite está tratada? Está compensada? Será que eu tenho condições de já revascularizar esse indivíduo? Então a gente observa que as especialidades se entrelaçam. E quem é mais importante aí? Todo mundo tem que ter esse olhar importante. Se naquele momento é tratar a osteomielite, então ali vai estar em evidência o ortopedista de pé. Naquele momento, olha, equilibramos a osteomielite, mas a ferida não vai fechar se eu não revascularizar. Então, neste momento aqui, o cirurgião vascular é o dono do pedaço, ele precisa fazer isso. A partir do momento que eu tenho estabilização da parte vascular, não tenho mais infecção, a estomaterapia conduz esse tratamento e fecha essa lesão. Então, nós observamos 3 especialidades neste momento aqui, trabalhando em harmonia
para o resultado que é a cicatrização da ferida. E aí nós temos, obviamente, a abordagem do paciente, que é a consulta de enfermagem. Na nossa legislação, quando o enfermeiro se propõe a tratar um paciente, ele faz uma consulta, ele deve sistematizar a assistência dele dentro daquilo de identificar os problemas do paciente, fazer o diagnóstico, através disso, o diagnóstico de enfermagem, e através disso criar um plano de cuidado que vai envolver prescrição de cuidado e de terapias para se fechar uma ferida. Então, obviamente, primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que me situar, saber dessa ferida, o histórico atual, quando começou essa ferida, a localização, quais são as características dessa lesão, quais são os fatores agravantes que podem piorar, ou o que alivia, o cara tem dor, o que ele faz para piorar, para aliviar, qual o histórico de saúde. Ele fuma, ele é diabético, ele é hipertenso, como que está a hemoglobina glicada dele, ele acompanha com o endocrinologista, mais um personagem fantástico, como é que está a alimentação dele, o nutricionista precisa. Então a gente observa que nós vamos ganhando corpo e nós vamos melhorando a nossa assistência e o paciente vai tendo um olhar cada vez mais aprofundado, aprimorado e especializado. Então a gente precisa de pensar quais são as necessidades e às vezes o enfermeiro vai observar que ele é diabético, mas ele não acompanha com o endocrinologista, então ele vai encaminhar para o endocrinologista, ele tem uma úlcera no pé, tem exposição óssea, ele faz o ITB dele está alterado, ele nunca foi no vascular, nunca foi no ortopedista, é o enfermeiro que vai encaminhar. Então as pessoas têm que parar com essa coisa limitante que é de achar que enfermeiro não pode encaminhar paciente. Ele não só pode, como deve. E tem que ter fluxos garantidos para que ele possa fazer isso, porque é ele que é a porta de entrada, às vezes, no tratamento de feridas. E é ele que vai precisar de encaminhar para o endocrinologista, para o ortopedista, para o vascular e outros. Então, a gente tem que ampliar a nossa visão, tá certo? Outra coisa que é importante também é conhecer o histórico cirúrgico. Ele já teve uma úlcera anteriormente, precisou de desbridamento, teve amputação, ele já foi revascularizado. Tudo isso faz parte desse quebra-cabeça. Quais medicamentos está em uso? Ele fala assim, não, eu não sou hipertenso não, mas eu tomo captopril, tomo enalapril, tomo não sei o quê. E aí você já sabe que ele é hipertenso. Não, eu não sou diabético, mas eu tomo glifage. E aí você precisa conhecer esses medicamentos todos, entendeu? Ou ele fala assim, não, eu tô tomando corticoide, tomo 40 miligramas por dia. Mas o que ele tem? Ele tem acompanhamento com o reumatologista? Então são esses questionamentos que nós fazemos e isso enriquece a nossa prática, enriquece a nossa assistência, mostra que nós fazemos ciência e que nós fazemos um trabalho embasado em evidências científicas. É isso que qualifica a nossa abordagem, tá certo? E outra coisa que é importante também é a gente conhecer o histórico social desse paciente, como que ele trabalha, as condições econômicas, nível de compreensão, cognição, se ele sabe ler, escrever. Ué, mas para que eu preciso saber disso? Porque eu tenho que saber o feedback dele, se é positivo ou negativo, se aquilo que eu estou orientando, se está sendo assimilado, se ele consegue ler as orientações, o plano de cuidado que eu fiz para ele, se ele consegue me dar retorno positivo daquilo que eu estou orientando. Então são coisas extremamente importantes, tá certo? E, obviamente, a avaliação da pele, da qualidade da pele. Esse paciente tem uma pele ressecada, a gente sabe que esse ressecamento de pele, descamação, fissuras, porta de entrada para outras infecções. Então, precisamos de saber nível de hidratação, se ele toma água adequadamente, ingestão de líquidos, se ele precisa de um creme hidratante, se ele precisa da dermatologia. Às vezes é importante encaminhar para o dermatologista. Então, tudo isso nós temos que tentar entender. Áreas de cicatrizes anteriores. Ué, você teve uma ferida aqui? Como que foi a evolução dela? Tentar esmiuçar. Outra coisa importante dos pés, unha. Existem alguns estudos que correlacionam mal perfurante plantar com onicomicose, com a micose das unhas dos pés. Então é importante, e é muito importante nesse momento, paciente diabético com onicomicose, eu acho super importante encaminhar para um dermatologista para ele poder avaliar, porque às vezes é necessário tratamento sistêmico, mas precisa saber quais são as condições
de fígado dele, função renal, se ele tem condições. Nós sabemos hoje que existem terapias adjuvantes, como por exemplo a PDT, o uso de luz e corante para poder matar fungo, extremamente efetivo, mas uma abordagem da dermatologia também é extremamente importante, tá certo? E aí observar as extremidades dele, se tem sinais de infecção, se tem bolhas, tudo isso tem que ser observado. Áreas de calosidade, é muito importante observar isso. E no seu tratamento tem um indicador muito importante para esse paciente diabético, que é a taxa de cicatrização. A redução de 40% a 50% em 4 semanas é um bom indicador de prognóstico positivo, prognóstico bom, porque a gente fica muito sem parâmetros, né? E isso aí é um documento recente de 2019 que traz esse indicador. Quando você está tratando um paciente com as melhores práticas, o que são as melhores práticas? Você, profissional, tendo a melhor terapêutica, a melhor conduta, e o teu paciente, a família, o cuidador, seguindo as melhores práticas, as recomendações, e a ferida deveria, em 4 semanas, reduzir de 40% a 50%, porque a gente tem que entender que trata-se de uma lesão complexa. É óbvio que não é uma lesãozinha pequenininha que aparece no dedo, na face lateral do pé. Eu estou falando do pé diabético complexo, né? Porque às vezes você pode ter uma área de pequena ulceração e 1 semana, 2 semanas você consegue fechar. Mas eu estou dizendo daquelas complexas que podem ter exposição óssea, que você precisa do vascular, do ortopedista. Então é um bom parâmetro para nós, redução de área de 40% a 50% em 4 semanas, ok? E avaliação vascular, obviamente, é extremamente importante. Tem aqui um dado muito legal, além do ITB, que é o índice tornozelo-braço, que todo mundo deveria fazer, e eu sei que nem todo mundo tem esse recurso, principalmente no serviço público, que ele vai nos dar um parâmetro, só que eu sempre chamo a atenção que a clínica é soberana. Porque às vezes, eu já tenho vídeos falando sobre ITB, não vou esmiuçar aqui, às vezes o ITB está normal, está 0,9, mas ele claudica. Ele sente dor quando anda, ele sente dor na hora que eleva as pernas. Então eu vou considerar que ele tem comprometimento arterial sim, porque eu posso ter calcificação de artéria média, microcalcificação de vasos, e isso, a complacência do vaso está comprometida. Então o ITB está falsamente elevado. Então eu tenho que pensar nisso. Sempre lembrar que a clínica é soberana. Eu tenho que considerar a queixa do paciente. Mas aqui tem uma coisa interessante que eu vou ver que avalie para os 6 P's: dor, palidez, ausência de pulso, parestesias, paralisia e poiquilotermia. Eu não conheci esse termo, que é mudança de temperatura, ou seja, a perna fria. Ele tem alterações, né, que não consegue fazer a manutenção da temperatura da pele. Então são indicativos que esse paciente deve ser avaliado por um vascular. E obviamente a gente sabe que existem outros exames mais complexos que a gente não consegue no Brasil e principalmente em serviço público fazer. E também existem, né, os testes de sensibilidades, que também nem todo serviço tem, mesmo que simples, né? Nós temos avaliações neurológicas com os monofilamentos, o teste vibratório com diapasão, nós temos avaliação de marcha, onde o indivíduo, você vai perceber força muscular, como que está essa marcha, se tem equilíbrio, se não tem, como que está a amplitude de movimento. O cara pode ter anquilose de tornozelo, a dorsiflexão dele pode estar comprometida, e isso compromete todo o bombeamento. Aí entra o nosso colega fisioterapeuta, que pode trabalhar para fortalecer musculatura de panturrilha, para liberar essa articulação. Mais o educador físico, que pode trabalhar muito bem fortalecendo o abdômen, fortalecendo o músculo de glúteo para trabalhar a circulação. Então existem vários profissionais que podem entrar aí, tá bom? Eu falei que nós temos que centrar o nosso olhar para o paciente, ele é o centro de tudo. E aí ao redor dele nós temos alguns profissionais que nós temos que tentar garantir para ele, que eu sei que é difícil, principalmente serviço público. O estomaterapeuta, que trata de feridas,
né? Ou outro enfermeiro especialista, ou que não seja especialista, mas que tem expertise na área, o endocrinologista, o estomaterapeuta, trabalhando junto também com o educador em diabetes, que na verdade aí o educador de diabetes no Brasil acaba sendo, na maioria das vezes, o enfermeiro, o podiatra, que no Brasil é uma especialidade do enfermeiro, o enfermeiro que se especializa nessa área. Fora do Brasil é como se fosse uma medicina exclusiva dos pés, e lá eles têm até mais autonomia, eles podem fazer cirurgias, prescrições de drogas, mas só para os pés. No Brasil, o enfermeiro assumiu para si, né, essa especialidade. E existem também alguns profissionais da podologia que são especialistas nessa área. Então eu chamo muita atenção porque às vezes a gente vê alguns procedimentos que acabam complicando. Então este profissional, que seja podiatra ou podólogo mais especializado, ele tem que estar apto a fazer essa avaliação neurovascular desse paciente, para perceber quais os níveis, quais os comprometimentos e os níveis de comprometimentos que esse indivíduo tem, tá certo? Cirurgião vascular, das intervenções específicas, ortopedistas, ferida, osso, ortopedista, ok? Infectologista, algumas vezes vai ter que discutir, né? São micro-organismos multiresistentes, já entrou com antibiótico, não melhora, então às vezes o ortopedista precisa discutir com o infectologista. O nutricionista, principalmente para ajudar numa dieta adequada para o controle glicêmico e mesmo em micronutrientes que favoreçam a cicatrização. Então a gente observa que nós temos um ciclo ao redor desse paciente, onde todo mundo tem o seu papel. E aí chega a hora da gente pensar no manejo da ferida. Nós temos muitas tecnologias hoje. Hoje eu já li um artigo falando que a gente tem mais de 74 mil tipos de coberturas. O profissional, o enfermeiro, está capacitado, habilitado, preparado para poder definir esse tratamento local através de coberturas. E hoje a gente sabe que, nesse contexto, além de ser um desafio entender e identificar infecção em feridas, porque não é aquela coisa simples de dor, calor, rubor e edema e secreção que todo mundo imagina, é muito mais complexo que isso. Eu também tenho um vídeo sobre isso. A pessoa tem que pensar que é difícil fazer um diagnóstico específico de entender a infecção, e existe o biofilme, que é outro desafio, que você tem que saber fazer um manejo adequado. Então, quando eu falo manejo da ferida, eu tenho que saber selecionar os curativos com base nas características da ferida. Ela está seca? Ela está exudativa? Ela está infectada? Ela tem sinais clínicos de biofilme? Porque eu não vejo biofilme. Eu precisaria de microscopia eletrônica para ampliar não sei quantas vezes para eu poder enxergar. Pode estar mais friável, a ferida para de responder, não melhora de jeito nenhum. Ou às vezes está tomando o antibiótico específico para aquele germe e não responde. Então aí a gente já pensa nessa questão de biofilme, ok? Realizar a escolha do curativo conforme a necessidade para estimular a cicatrização. Repito, fase de cicatrização. Então quem trabalha com feridas não é só fazer curativo não, mas é definir conduta, é tomada de decisão, é uma avaliação complexa do paciente, de todos os fatores que envolvem o processo de cicatrização e que podem estar emperrando esse processo de cicatrização, tá certo? Eu já vi muita coisa errada que chega para mim por conduta inadequada. Ok, fica o recado. Considerar modalidades avançadas. Terapia pressão negativa, hiperbárica, laser terapia, são todos adjuvantes. E o que os consensos internacionais falam? Que nós não devemos entrar de cara com essas tecnologias que têm um custo maior. Que nós temos que ver as melhores práticas e a resposta em 4 semanas. Caso não tenha resposta, aí sim pensar nessas tecnologias. Terapia pressão negativa, hiperbárica, laser terapia, ozonioterapia, que hoje nós temos colegas tendo resultados fantásticos, principalmente em pé diabético, tá? Então a gente tem que pensar que os consensos recomendam a partir de 4 semanas, eu diria talvez nem só isso, na gravidade.
Se é lesão muito complexa, então por que esperar 4 semanas? A gente já poderia, mas verificar realmente a necessidade, porque às vezes já chegou para mim, né, lá, né, onde eu trabalho, avaliação de indicação de tecnologia X. E a gente não tem porquê, nesse momento não tem indicação nenhuma. E a gente absorveu esse paciente e demos altas com 2 semanas sem usar. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque nós temos que sim pensar em custo e efetividade. Aí você pode falar, mas você está pensando só em custo? Não, eu fechei a ferida sem gastar aquele valor que eu iria gastar. Pensar também em outras tecnologias, né, no pé diabético, de descarga de pressão, que é extremamente importante, tá certo? E há uma recomendação muito grande, principalmente para os nossos colegas médicos. A Sociedade de Doenças Infecciosas da América adverte contra o uso indiscriminado de antibióticos em feridas. Não é para usar antibiótico em todas as feridas. E a gente também tem que focar na educação do paciente, pensar que a educação salva vidas. Nós temos que direcionar, focar a nossa parte educacional. E aí tem uma coisa muito interessante que é o Diabetic Limb, é um mnemônico que escreve Diabetic Limb, que é uma ferramenta muito útil para esse processo de educação. O D desse Diabetic Limb é visualização diária do pé e da perna. O I, investigar sensações incomuns e novas. Isso que você vai orientar o seu paciente a fazer, tá certo? A, medições anuais para calçados diabéticos. Então, os calçados diabéticos têm que ser bem feitos, com qualidades, personalizados, com pessoas que saibam fazer adequadamente. Existe hoje a podoposturologia, mas ver quais são os profissionais realmente capacitados, treinados, com material de qualidade, que tenha efetividade, porque não é barato, tá bom? O B de seja, né? De B, seja cuidadoso ao usar sapatos com a sola dura, tá bom? Nunca ande descalço. Nós temos que ter um calçado que sustente o peso. Calçados muito molinhos não dão estabilidade. Então esse é um ponto. O I de eat, de comer. Faça uso de uma dieta balanceada. O T de trate qualquer ruptura de pele com urgência. Eu sempre falo com meus pacientes, ferida em diabético é sério. Eu prefiro que vá até a mim, eu falo, não é nada, é simples, do que negligenciar. Eu sempre falo, não vai na farmácia, não vai no vizinho, procure um serviço de saúde ou um especialista, tá bom? O I de envolva um podiatra ou um profissional treinado para os cuidados com os pés, com as unhas, tá bom? O C, níveis consistentes de glicose no sangue, uma hemoglobina glicada controlada, abaixo de 7. É lógico que a gente tem que considerar a idade, se é um idoso a gente tolera um pouquinho maior, mas sempre discute isso com o endocrinologista. O L de look for, procure por mudanças na circulação ou coloração da pele. Então o enfermeiro tem que treinar, começou a ficar mais cianótica ou mais fria, mais isquêmico, mostrar os sinais, tá ficando mais branco, a perfusão tá alterada, sempre ficar atento a isso para procurar um vascular. O I de envolver um médico de cuidados primários para monitorar mudanças nessa circulação, nessa coloração. Às vezes a pessoa tem um recurso mais fácil no médico de família, né, ou no enfermeiro de família, que é a porta de entrada. Então procurar esses profissionais. E o M de mover. Exercício ambulatorial é importante. As pessoas às vezes acham que tem que ficar parado. Parado, eu sempre falo, favorece aqui a trombose. Então tem que mobilizar. E mais, quando você, mesmo que você tenha algum comprometimento arterial, quando você movimenta, você faz o quê? Você estimula a formação de circulação colateral. Então você fortalece a musculatura, melhora a bomba e ainda forma novos vasos. Então você hoje tolera 20 metros, amanhã 30, depois 50, 100 e aí vai, tá bom? E o B de seja rastreado contra a neuropatia de forma contínua. Esse paciente merece um acompanhamento mais sistematizado. Então é isso, eu espero que tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe. E juízo nesse período de Covid-19. Um abraço a todos e muito obrigado.